sou aluna da UFT, Universidade Federal do Tocantins, o curso de Alimentos de Engenharia de Alimentos, na matéria Biotecnologia de Alimentos, que é ministrada pelo professor Tiago Lucas de Abreu Lima. Vou estar falando sobre shoyu, que é o molho de soja. Vou fazer uma breve apresentação. Começando pelas suas origens. O shoyu foi desenvolvido no Japão no século XV, a partir de uma tradicional receita chinesa. Pode-se considerar que o ancestral do shoyu era uma pasta sólida originária da China, chamada de sho ou messou, e que em 710 d.C. começou a aparecer de modo mais significativo na província de Nara, no Japão, onde as províncias supriam a capital e teriam que mandar seus melhores alimentos, e nisso eles usavam o molho de soja para que chegassem em perfeito estado, mais conservados no caso. O Japão seguiu preparando a receita chinesa até o século XV, quando desenvolveu seu próprio molho shoyu. A pasta sólida deu origem a dois produtos, o líquido shoyu e o sólido miso. Mas foi somente no final do século XVI que o condimento passou a ser produzido em larga escala e comercializado. A fórmula foi diversas vezes aprimorada. O molho passou a ser feito com grãos de soja combinados aos de trigo, milho ou feijão, que suavizavam o sabor e conferiam o paladar levemente adocicado, água e o sal. Seu segredo desde o início consiste na fermentação, processo que leva no mínimo 6 meses e passa por diferentes etapas, dependendo disso para sua qualidade. O molho de soja é um realçador de sabor, principalmente devido ao seu conteúdo em aminoácidos. Muitos deles foram identificados como potencializadores de sabor e como agentes que contribuem para a formação do umami e o ácido glutâmico. O molho shoyu é muito utilizado como condimento para o preparo de uma enorme variedade de receitas, sendo um molho de sabor marcante e intenso, sendo amplamente utilizado na cultura japonesa e chinesa no preparo de diversas receitas, como sushi, yakisoba, saladas e etc. Seu processo de fermentação. Tem a fermentação natural e o método de hidrólise química ou ácida. A fermentação natural é um método tradicional que tem sido utilizado durante séculos. É um processo de fermentação que lembra a produção de cerveja ou de vinho, e que também requer meses para ser concluído. O processo de fermentação natural é constituído basicamente por 3 etapas: a preparação do koji, a fermentação com salmoura, que forma o morrome, e o refinamento. O processo começa por uma cuidadosa seleção de grãos de soja e de milho, que serão utilizados no preparo. Alguns fabricantes também utilizam aveia ou centeio. No Japão, o shoyu é feito de quantidades iguais de soja e de trigo. O método de hidrolisação química ou ácida é mais recente e foram desenvolvidos no século XX. Nele, o shoyu não demora mais do que alguns dias para estar pronto para a expedição. Como é bem popularizado, aí esse método compete em fazer em larga escala, em grande escala. Ambos são diferentes na forma de produzir e no sabor. Nos molhos não fermentados, por exemplo, a hidrólise ácida tende a ser mais completa do que nos molhos fabricantes pelo processo de fermentação natural. O equilíbrio dos ácidos orgânicos é fundamental para o aroma e sabor do molho de soja. No molho fermentado e no molho artificial, esses ácidos orgânicos diferem-se bastante. O principal ácido orgânico no molho fermentado é o ácido lácteo, enquanto no molho artificial o principal ácido é o alfórmico. Diferentes tipos de shoyu. Tem o koinkushi, que é o escuro, o uzukushi, que é o light, o tamari, que é o muito escuro, o sashikomi, que ele tem dupla fermentação, o branco ou shiro. O koinkushi
é o mais tradicional, tendo como principais ingredientes os grãos de soja, de trigo e sal. É salgado e apresenta sabor levemente adocicado e é rico em umami. Já o uzushi, de coloração mais escura, é usado no cozimento de peixes de carne branca, legumes, caldos, para não alterar a cor original dos ingredientes. Contém mais sal e um pouco de vinho doce de arroz. É muito popular nas regiões de Kyoto e Osaka, no Japão. O tamari é considerado como o primeiro e verdadeiro molho shoyu, cuja produção teve início há cerca de 400 anos. O seu processo produtivo utiliza menos trigo e é adequado para acompanhar sushi, sashimi e fazer teriyaki. Já o sashikomi, que é de dupla fermentação, apresenta coloração mais escura, sendo mais encorpado e é utilizado em sushi e tofu. O shiro é um tipo que apresenta coloração mais clara. Sua produção utiliza maior relação trigo-soja, bem como a maior quantidade de salmoura. É muito usado no cozimento de peixes brancos, vegetais, sopas e sopa de macarrão. E além desses tipos, tem o green en. É o molho de soja com baixo teor de sal, e o fumatsu, um molho shoyu em pó, entre muitos outros. Aqui tem as propriedades nutricionais do molho de soja, que é 8,70 gramas de proteína, 19 miligramas de cálcio, 1,72 miligramas de fibras. Como citado, ele faz bastante bem para a saúde. Aí, vamos ver logo mais à frente sobre isso. A diferença entre o molho shoyu ou molho inglês. Geralmente confundem muito esses molhos, mas eles são feitos diferente. Que é o molho shoyu possui, além de soja, trigo, enzimas e sal, eles fazem uma fermentação que dura aproximadamente 6 meses. O resultado é um sabor agridoce que tende mais para o lado salgado. E já o inglês é um preparo mais elaborado. Seus ingredientes são de soja, vinagre, cebola, anchovas, extrato de pimenta, chile, tamarindo, alho, melaço, cravo da Índia e xarope de milho, que contém teor de frutose. Além disso, o molho é fermentado por 2 anos. Por essa diversidade de ingredientes, não é de se estranhar que seu sabor seja bem característico. Aqui algumas das bactérias e fungos usados na sua fermentação, que tendem a ser, que é o Aspergillus oryzae, usado na fermentação, esse é colocado. O Lactobacillus e o Pediococcus bactérias são bactérias que se formam na segunda etapa, são bactérias que produzem o ácido lácteo. E os Saccharomyces host são leveduras obtidas também na segunda fase, que acarretam no processamento nas etapas que ocorrem para a fabricação do molho shoyu. Como eu disse anteriormente, tem várias pesquisas no âmbito que mostram os efeitos funcionais do molho de soja, que é o tipo shoyu. Ele promove digestão no consumo de 1 xícara de sopa do transparente. Aumenta também a secreção de suco gástrico em humanos. O molho de soja possui atividade antimicrobiana contra bactérias como Staphylococcus aureus, Tigela e outros mais. Aqui tem o fluxograma da fabricação do molho shoyu. Tem outras formas de fazer. Esse daqui eu peguei do Kikkoman, que é uma marca bem conhecida e bem consolidada desde sempre, que é produzido usando o método tradicional rondoso de fermentação japonês, conforme descrito abaixo. Primeiro tem a seleção da soja e do trigo, né?
que aí os grãos de soja são mergulhados na água, cozidos em alta temperatura, e o trigo são torrados em alta temperatura para depois ser moído em um cilindro para facilitar a fermentação. Aí ocorre a mistura do Kikkoman aspergillus. Aí que começa a produção do shoyu koji. O Kikkoman aspergillus é um misturado aos grãos de soja cozidos no vapor e ao trigo torrado e moído, onde vai para uma instalação própria para o crescimento de Kikkoman aspergillus, formando a base do shoyu. Aí faz-se a salmoura, né, que é o sal e a água, que vai controlar o crescimento das bactérias durante o processo de fermentação, evitando a deteriorização e também concede o sabor salgado ao molho shoyu. Aí mistura ao koji, que é transferido para um tanque, e essa mistura é chamada de morrone e é fermentada e envelhecida em tanques. Nos processos mais artesanais, dura de 2 anos a 2 anos a mais. Aí, como esse efeito dura de 6 a 3 meses. O envelhecimento do morrone é um processo de envelhecimento que leva vários meses. Na verdade, é esse que demora mais tempo. E ocorre várias alterações devido à ação dos micro-organismos dentro desses tanques, incluindo a fermentação do ácido lático e do álcool, que cria um sabor refinado e o aroma de coloração exclusivos do molho shoyu. Aí vem a prensagem. Aí tem a obtenção do shoyu cru. Logo depois que tem a obtenção, vem o aquecimento, que o molho shoyu cru é deixado em um tanque de decantação por cerca de 3 dias para que separem vários componentes, de modo que o óleo flutue para a superfície e os sedimentos se acumulam no fundo, e é extraída apenas a parte decantada, que se localiza no meio, e em seguida o molho shoyu cru passa por um dispositivo de aquecimento para ser esquentado. A atividade enzimática é interrompida através desse processo, a fim de estabilizar a qualidade do molho shoyu, além de servir para ajustar a cor e o aroma. Logo depois tem as fases de teste, né, que tem a tem os devidos testes. Aí logo depois engarrafa o shoyu que foi aquecido e são embalados e automaticamente dentro de containers em um ambiente limpo. Aqui estão as referências que eu usei para utilizar o meu trabalho. Muito obrigado, galera. E foi só.